Amém? Tiago capítulo 1, a partir do versículo 13. Eu gostaria de chamar a sua atenção nessa manhã para o ensino da palavra. Nós estaremos continuando a série que nós estamos ministrando sobre a consolidação dos discípulos. Nós estamos falando sobre o controle. Nós terminamos o último culto falando a respeito do texto de Provérbios que declara que aquele que não se controla morre. O texto falando a respeito, no capítulo 5 de Provérbios, a respeito do homem que se dá ao adultério. O texto, na linguagem de hoje, declara que ele morre porque não se controla. E nós falamos aqui, especificamente o verso 23 de Provérbios 5, falamos aqui sobre esse assunto e hoje pela manhã nós estaremos falando sobre como funciona a mente e como eu posso e eu devo alinhar a minha mente ao ponto tal, no formato tal, de que eu terei o resultado que a palavra de Deus promete. E é claro, automaticamente nós acreditamos que você vai entender o porquê dos resultados contrários. Exatamente aí no texto de Tiago, capítulo 1, no versículo 13, diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Repita, ouvindo a sua voz, o versículo 14. Cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Verso 15, ainda ouvindo a própria voz. Depois, havendo este desejo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Muito bem. Nós estamos observando no texto bíblico que há um processo para o pecado. O texto declara no versículo 13 que ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não tenta ninguém, nem pode ser tentado pelo mal. Ou seja, por trás da situação que alguém esteja passando de ser tentado, ela não deve atribuir que Deus está por trás disso como que autor da tentação. Deus, ele não é o autor da tentação. O texto deixa muito claro. Ninguém diga, sou tentado por Deus. Ou seja, eu sei que eu estou passando essa situação e Deus está no controle. Veja bem, a linguagem do texto, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele a ninguém tenta. Certamente Deus não pode ser tentado pelo mal porque você é propriedade de Deus. E quando você se posiciona debaixo da autoridade que ele mesmo instituiu. Então, o próprio Deus não promove a tentação. Aí o autor de Tiago diz assim, verso 14, cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça. Ou seja, aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, aliás, para mim, é aquilo que será usado para tentar-me. E aqui tentação significa aquilo que será posto para você cometer o pecado. Aquilo que se posicionará diante de você para você cair no pecado. Vamos lembrar que Jesus também foi tentado pelo diabo. E essa palavra é exata para entendê-la melhor, né? Mateus
capítulo 3, lá as tentações, você vai encontrar o propósito da tentação, levar a pessoa a pecar. Naquele momento que a tentação se pôs diante de Jesus, ele não foi atraído pela sua cobiça. Ele não cobiçava nada que lhe foi lhe oferecido, mas sim permaneceu naquilo que já tinha, a palavra de Deus. O próprio Jesus disse: não só de pão, na primeira tentação, viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, ele estava dizendo: eu permaneço alimentado, eu não necessito desse pão como a minha vida, para me dar vida, pois eu já tenho o que me dá vida, que é a palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O interessante notar que não é de quase toda a palavra que sai da boca de Deus, é de toda a palavra, de toda a escritura, de todo o registro da palavra de Deus. Então, agora a palavra de Deus está dizendo para os cristãos: aquele que passar pela tentação, ele poderá cair se aquilo pelo qual ele está sendo tentado, está sendo ali posto diante dele, for a cobiça dele. Se uma pessoa está buscando algo e isso for pecaminoso, ele está com sua vida aberta para aquela situação pecaminosa. Quando aquilo for posto diante dele, em outras palavras, o texto está dizendo que vai acontecer o que está aí no verso 15. Veja bem, vamos reler o verso 14. Cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Ou seja, eu sou atraído por ela e depois seduzido, ou seja, a pessoa já se lança para abraçar aquela situação de pecado. Aí vem o verso 15. Depois, havendo esse desejo concebido, ou seja, o desejo tomou a liderança e agora o desejo se transformou em atitude, foi concebido, foi o ato consumado, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Isso pode acontecer numa fração de segundos, não é? E pode ser que você esteja rodeado de pessoas que nem têm ideia do que está se passando dentro de você. Mas, se acontecer, o que o texto está dizendo, que isso já estava pré-determinado em você, se você estava cobiçando o que é pecaminoso. Uma pessoa que cobiça o que é pecaminoso, na hora que isso estiver diante dela, ela vai se entregar com facilidade. Então, eu quero situar você no entendimento que nós estamos ministrando. Nós estamos ministrando sobre a base do texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 ao 3. Estamos aí exatamente no verso 2, mais precisamente o verso 3, mas eu quero reler o versículo 2 primeiro, juntamente com o 3, que diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, observe, considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Então, oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossas almas. Então, para que eu consiga olhar para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé, e olhando para Jesus, firme em Jesus,
eu poderei viver a palavra que diz que pode até transbordar o rio, soprar o vento e dar contra aquela construção, mas ela permanecerá de pé, pois está firmada na rocha. É dessa forma que nós devemos compreender. Aí o texto diz que eu devo pôr em evidência para mim o exemplo de Jesus. Considerai, pois, atentamente. Ponha em evidência, Jesus se posicionou firme em Deus, suportando a oposição dos pecadores. Aqui, como eu já disse, tem muito material, nós vamos um outro dia falar sobre essa oposição dos pecadores mais precisamente, mas basicamente aquilo que você já sabe, o momento em que Jesus foi preso e foi levado à cruz, a oposição dos pecadores estava a toda. Os homens em pleno pecado agindo ao seu redor, e o tema dos seus pecados, o assunto que eles direcionavam, sua atitude pecaminosa, era a vida de Jesus. E antes da crucificação, Jesus pregando a palavra de forma abençoadora, curando enfermos, sarando pessoas, ressuscitando mortos, e na multidão tinha gente ouvindo, não para ser abençoado, mas para matar Jesus e buscando encontrar nele algum defeito. Veja bem, eu preciso alcançar uma estrutura tal que eu possa dizer que eu, conforme está escrito em Hebreus 3, eu estou considerando atentamente o exemplo de Jesus. Eu sou um discípulo, eu estou considerando na minha vida o exemplo de Jesus. Qual era o exemplo de Jesus? Em plena comunhão com Deus e diante da oposição dos pecadores, mesmo com toda a oposição dos pecadores, ele se manteve. Agora, como eu disse, eu estou situando você no entendimento, nós estamos pregando para que você compreenda muito bem o que você vai ouvir agora. Veja bem, nós estamos denunciando que essa condição de pecado, onde a pessoa um dia está em pecado, um dia está mal, ela vive se segurando nas poucas atitudes de fé que ela tem, ela não tem uma vida estabilizada espiritualmente, é uma pessoa que uma hora olha para Jesus, outra hora olha para os homens, se decepciona, leva aí uma semana, alguns acabam se desviando, e nós não temos visto com abundância, senão esse país era o celeiro de avivamento genuinamente. Eu não considero que o Brasil já é um celeiro de avivamento do jeito que Deus almeja, porque senão a Escritura não é verdade, e a Escritura é a verdade. Tanto é que nós temos pelo menos 20, 25, há quem diga que é muito mais do que isso, milhões de cristãos no Brasil, evangélicos, pessoas que professam a Escritura Sagrada, e nós não temos o mesmo impacto que os 11 discípulos fizeram no início da igreja. 12 depois escolheram Matias lá para completar os 12. Nós não vemos o mesmo impacto que se vê em Atos dos Apóstolos com facilidade. Não. Por quê? Porque há uma quantidade muito grande de pessoas que professam a fé, mas uma fé que sustenta a própria vida. E a fé que nós fomos chamados para ter em Jesus é uma fé onde eu carrego a minha cruz, que significa eu estou no mesmo propósito que Jesus, porque eu sou discípulo dele. Pastor, mas Jesus já fez tudo. Sim, meu irmão, você está levando em você o Cristo morto e crucificado e que ressuscitou. Tanto é que nós destacamos aqui em mensagens anteriores, eu quero relembrar aí o texto de Lucas 9, 23. Jesus disse a todos, né? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue,
dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 14, 27 vai dizer também o seguinte: e qualquer que não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Não é que não é discípulo, não pode ser. Veja bem, em outras palavras, eu estou dizendo que a grande maioria, se é a maioria, só Deus sabe, precisamente, se é a maioria que não toma a cruz dia a dia, não pode ser discípulo de Jesus. Agora, veja bem, nessa hora fica um ou outro chateadinho, né? A pessoa está me ouvindo e está chateado. Pastor arrogante, né? Só ele é discípulo, só ele. Meu irmão, eu estou buscando viver o que eu estou pregando. Aliás, eu não poderia nem estar aqui pregando se eu não estivesse alinhado com essa realidade na minha vida. Como deve ser a vida do crente? Ele não pode ser discípulo se ele não toma a cruz. Tomar a cruz significa ter o mesmo propósito de Jesus. Então eu quero relembrar aqui você um princípio cristão genuíno. Ser discípulo significa levar a vida de Jesus às pessoas. Na minha vida, em primeiro lugar, e através da pregação com palavras, conforme o próprio Jesus ordenou, ir por todo mundo pregar o evangelho, e deveria se ensinar às pessoas tudo que ele ensinou. Então, não pode ser meu discípulo. Essas são as palavras que Jesus usa em Lucas 14, 27. Pode abrir a sua Bíblia aí, Lucas 14, 27. Qualquer que não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Agora veja bem, interprete aí comigo o não pode ser meu discípulo. Não é que não quer, não. É que não terá condições. Eu quero lembrar você que a palavra poder significa ter condições de. Não é? Fulano tem poder aquisitivo. Então a pessoa tem dinheiro para adquirir. Poder de Deus significa que nós temos o poder dele para fazer o que ele quer que façamos. Não pode ser discípulo, porque o meio pelo qual eu me torno um genuíno discípulo é tendo morrido. Quero relembrar as palavras que nós lemos aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 24, que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Então, para que eu me torne um discípulo, eu tenho que levar em mim o morrer de Cristo, a vida de Cristo. E Jesus foi à cruz. E ele disse que para ser um discípulo, você tem que tomar a sua cruz. E é quando, pastor? Quando? Quando eu aceito Jesus? Não, todo dia. Todo dia. Por quê? Porque todo dia o pecado vai rodear você. A natureza de pecado, as obras da carne vão querer influenciar você. E aí, voltando para o texto de Tiago, nós lemos um texto que fala que a pessoa é atraída pela sua própria cobiça. Aquilo que eu tenho desejado ou ainda está em mim, não morri, eu estou vivo, não estou morto, crucificado, não crucifiquei a carne e as suas paixões. Então isso agora dará oportunidade para a queda. Sendo tentado, a pessoa é atraída pela própria cobiça, essa cobiça o atrai e seduz, e depois, havendo concebido, dá à luz o pecado. Nesse texto de Tiago, nós vemos o processo da mente, como funciona a mente. E eu quero falar um pouco com você sobre isso agora, mais especificamente. Veja bem, nós entendemos que a alma é a sede de tudo. Veja bem, a Bíblia, eu não vou ler o texto hoje, não é o nosso assunto, destacar os 3
Eu estou falando só sobre a alma, mas você vai encontrar um texto bíblico que diz que Deus, por meio de Cristo Jesus, quer trazer paz sobre espírito, alma e corpo. A Bíblia, ela nos considera seres tripartidos. Na teologia, né? Você vai encontrar essa linguagem. O que é um ser tripartido? Ele é constituído de 3 partes: espírito, alma e corpo. Como que acontece o processo da salvação? Acontece na alma? Acontece no corpo? Não. O processo da salvação em Cristo Jesus começa no espírito. Ele ressuscita o nosso espírito que estava morto. Nós estávamos mortos em nossos pecados, e aí ele vem e restaura a nossa vida à vida. E ele fez isso plantando em nós passamos a ser morada do Espírito Santo. Então ele resolveu a questão do Espírito. Você foi transportado da morte para a vida, das trevas para a verdadeira luz, conforme a palavra de Deus nos destaca no texto de Romanos. Mas essa alma, ela também é constituída de 3 elementos. Eu quero destacar os 3 elementos da alma. A alma, posso dizer assim, a sua raiz é a mente. E a mente aí que eu estou dizendo são a capacidade de memória da pessoa. A alma, a sua sede, a sua base, eu posso dizer, buscando assim resumir o máximo, é a mente humana, a memória do homem, aonde nessa mente humana é possível armazenar todos os fatos que aconteceram com essa pessoa. Agora, eu quero aqui destacar para você, eu não vou me ater a números, mas um dia um cientista buscou fazer um cálculo de que tamanho seria um computador que se assemelhasse à mente humana. A mente humana é tão capaz de multicomplexas atividades. Por exemplo, agora eu falando com você, a mente humana que Deus deu ao homem, no caso aqui eu estou dando um exemplo aqui meu mesmo, eu estou falando com você, mas ao mesmo tempo a minha mente, o cérebro humano, ele tem a capacidade de gerir o corpo todo ao mesmo tempo, cada parte do corpo. E nós temos aqui algumas centenas de metros de veias humanas. Nós temos uma situação imensa no corpo sendo gerido, sendo gerenciado pela mente. Então, esse cientista, destacando ponto a ponto, ele chegou a uma conclusão que seria necessário, aliás, nenhum computador existente, pelo menos naquela época, poderia chegar perto da capacidade da mente humana. Nenhum. É claro, ele não falou com essas palavras. Eu estou resumindo a resposta longa e também complexa que aquele cientista trouxe. Então, nós estamos lidando com algo de alta capacidade. Você recebeu de Deus alta capacidade. Por isso que é algo assim, inegociável, diante de uma informação como essa, alguém dizer que não tem inteligência para não repetir a palavra que talvez você já pensou aí. Deus criou o homem com a capacidade imensa. Imensa. E aí, a mente, o local, quando eu falar mente, eu estou falando da memória, da capacidade de guardar informações, acontecimentos. A segunda parte da alma
é a vontade. E a terceira são as emoções. Porém, a raiz de tudo isso é a mente. Dependendo do que foi guardado e aquilo que você deu ênfase na sua vida, determinará a sua vontade. E a sua vontade, fruto da sua mente, vai determinar as emoções que são comuns na sua vida. Então veja bem, eu quero aqui destacar algumas palavras importantes para esse momento aqui. Tudo é controlado pela mente. Não tem absolutamente nada na sua vida que não passou pela mente que Deus deu a você. A sua mente é a grande geradora dos pensamentos. E os pensamentos vão gerar as emoções. E as emoções são a que na maioria das vezes são as controladoras das pessoas. Veja bem, nós estamos falando de que por causa das emoções que são veja bem, são três partes a mente, a alma: mente, vontade e emoções. Qual é a condição do homem pecador? Extremamente as duas primeiras. O que ordena é o que ele pensa, o que ordena são suas emoções. Eu estou com vontade de. Aí a pessoa faz. Aí, no meio do caminho, ela tem uma forte emoção, seja de raiva, de ódio, ou emoção controladora da vontade, que eu acho que a maior delas seria, no nosso tempo mais comum, vontade de comer. A pessoa, por exemplo, sabe que não pode comer muito sal, mas ela é levada pela vontade de comer o sal. E é somado à emoção, então ela se entrega e morre até, dependendo. Ou diminui o tempo de vida. Como deveria ser? A mente precisa ser controlada, a alma precisa ser controlada pela mente. E quando a mente, agora eu falo de uma forma cristã, bíblica, quando a mente, ela é influenciada para gerir aquilo que vai permanecer ou não, aquilo que vai se dar ênfase ou não, sob a ótica bíblica, gerará vontades de acordo com a vontade de Deus. A sua vontade, que é absolutamente multi, no sentido dos vários momentos que você vai viver, ela será fruto desse impacto do que Deus gerou aí na sua mente, na sua memória. Automaticamente, você também vai fazer uma triagem das emoções. As suas emoções serão emoções conforme. Agora preste bem atenção, porque isso que eu estou falando aqui abençoa a vida em todos os níveis. Nós estamos estudando, porque no último culto eu deixei claro que a pessoa pode morrer se não se controlar. Todo mundo está lembrando aí, pessoal? Você aí na sua casa, você está lembrando? Se tiver alguém interferindo aí, meu irmão, pede para parar aí o que estiver fazendo e presta atenção aqui. Se essa é a grande... É o grande problema da sua vida, você é controlado pela sua própria mente, e a mente não foi ainda alcançada pela palavra de Deus. Na prática, você até sabe o que está escrito, mas na prática você faz tudo o contrário. Você acaba caindo em pecado, cometendo pecado. Você se esforça e cai. E aí fica frustrado, desanimado. Preste bem atenção, porque nós estamos num ponto crucial aqui. Porque eu estou dizendo que você tem que crucificar a sua carne, e eu estou agora dando o caminho pelo qual você vai fazer isso.
Estou dando um caminho para você. E eu estou dizendo que nós vamos preencher o número que está faltando, e Deus sabe qual é esse número, de pessoas que estão levando em consideração Jesus, que se manteve fiel a Deus, mesmo com a oposição dos pecadores. Em outras palavras, né? Como que eu vou viver isso se eu estiver cometendo pecado? Irmãos, hoje em dia nós estamos vendo pessoas que não sabem lidar com o pecado, querendo viver o cristianismo. Primeiro você tem que resolver a situação do pecado. E você precisa estar na condição. Você imagina, né? Um pastor recebendo uma ovelha para aconselhamento, a ovelha dizer: pastor, eu estou em depressão, me ajude a sair da depressão. Aí o pastor responde: ô rapaz, se você souber, você também me avisa que eu também estou. Né? Como que vai cuidar da pessoa? Ou então a pessoa chega: olha, eu estou caindo em tal pecado, pastor. Ah, eu também. Como que vai cuidar da pessoa? Você aí deve ter pensado agora: realmente, como que vai cuidar? Pois é, meu irmão. Mas nesse momento, nós temos pais, nós temos mães, que querem que seus filhos saiam do pecado, ou tenham um encontro com Deus se ainda não tiveram. E se já tiveram um encontro com Deus, e aí talvez você pai, você mãe está em crise, porque seus filhos não dão testemunho, eles não vivem a fé. Mas espera aí, meu irmão, nem você está conseguindo viver. Aquele ditado popular, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ou seja, você não consegue viver a fé. E aí nós temos um chamado de proclamar Jesus Cristo, mas o Cristo não está manifesto em nós. Por quê? Porque a pessoa é controlada pela vontade, e ser controlado pela vontade cheira a pecado. Se você não for trabalhado na sua mente, a mente vai gestar vontade de pecar. Se você não resolver a mente, todo o resultado será ruim. Ah, pastor, discordo, eu estou orando, estou pedindo a Deus, eu sei que Deus vai ter misericórdia de mim. Está tendo. Você está recebendo a palavra de Deus. Entenda, saia do misticismo. O que é o misticismo? Misticismo é um termo utilizado para aquilo que é feito, ninguém sabe como, mas é. É aquilo que eu creio que vai acontecer. Isso é misticismo. O cristianismo não é fundado em misticismo. Ele é fundado em escritura. Está muito claro, está muito evidente. Eu não estou dando um passo no escuro, eu estou dando um passo na luz. E aí o texto vai dizer, olha só para poder você entender e você ficar mais atento ainda ao que nós estamos falando. Abra sua Bíblia aí, em 2 Coríntios, capítulo 10. Olha só, 2 Coríntios, capítulo 10. Capítulo 10, nós vamos ler a partir do verso 4. Verso 4 e 5 somente. Quem encontrou, diga amém. Diga amém aí na sua casa, meu irmão. Em nome de Jesus. Diga amém aí bem forte aí para dar uma acordada. Se você veio, irmãos, de manhã cedo eu procuro, se eu perceber que o negócio está sério para acordar, é 6 horas da manhã, chuveiro gelado. Mas é uma beleza. Aliás, eu aprendi isso com um homem chamado Isaac Newton, que no seu tempo ele pegava água gelada e jogava na cabeça. Ele entendia que depois que ele fazia isso, ele pensava melhor. E é verdade. Você pelo menos acorda, né? Eu não sei se ele dormia bastante, talvez por causa disso. Claro que não, mas eu ouvi isso dele, fui testar e eu gostei muito. Hoje, inclusive, fiz isso. Mas eu quero dizer para você, preste bem atenção. Não permita que nada tire a sua atenção nesse momento. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 diz assim: as armas da nossa milícia não são carnais,
mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levemos cativos todo pensamento à obediência a Cristo. Eu vou ler em outra tradução aqui, a corrigida e atualizada, que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Veja bem, não é obediência a Cristo, é diferente, seria outro entendimento. É obediência de Cristo. Ou seja, olhe para como que Jesus viveu, olhe para Jesus, a sua caminhada. É essa obediência que a Escritura vai levar cativo o entendimento seu. Eu vou ler mais uma vez na tradução linguagem de hoje. Leia na sua tradução, para você entender a sua tradução aí. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. Aí na sua tradução está escrito carnais. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas. E também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Com que ele obedeça a Cristo. Qual é a base dessa leitura que eu fiz? Qual é o objetivo? Eu estou lendo um texto que diz que a sua mente, ela precisa ser levada cativa à pessoa de Cristo. Cativo significa ligado, aprisionado, completamente preso a Jesus. De forma que você, quando olharem para você, imagine você andando aprisionado a Jesus, literalmente. Você vai para a rua, quando olharem para você, vão ver quem? Junto com você? Quem está preso. Imagine agora Jesus algemado aí no seu braço, 24 horas por dia. Quando olharem para você, vão olhar também para quem? Para Jesus. O que a Bíblia está dizendo é aquilo que destrói os sofismas, os pensamentos altivos do mundo, é a pessoa de Cristo manifesta em você. Então, por que é que você não consegue vencer o pecado? Você tem que ser crucificado como Cristo foi. Você tem que crucificar a carne e as suas paixões. Você tem que tomar a cruz e segui-lo. Você tem que negar-se dia a dia. Aí, parafraseando com todos os textos que lemos. Você precisa fazer isso. Quando você faz isso, você está dizendo: eu não permito mais nenhum pensamento que não seja fruto da Escritura Sagrada, que não seja fruto do entendimento bíblico. Vamos aqui observar isso, dá fundamento para você ler muito a Bíblia, estudar muito a Bíblia. Você vai fazer a venda de uma propriedade, e aí você teve a oportunidade de ganhar um dinheiro a mais, mas você vai ter que mentir alguma coisa. Ou omitir, né? Que a mentira do crente às vezes é: pastor, não menti, eu só omiti. É mentira, meu irmão, é mentira e acabou. Se é algo que vai prejudicar alguém e que vai beneficiar você, o
que é a maior mentira? Principalmente quando é pequenininho, né? Quando é garoto, muito pequeno, aí mentiu para o pai. Não estava com intenção de fazer o mal, estava com intenção de não perder alguma coisa. Estava com intenção, se meu pai souber, eu vou perder isso, vou perder aquilo, ele não vai deixar mais isso. Então, não era intenção de prejudicar alguém, era intenção de não se prejudicar. O que a Bíblia vai dizer? Fale a verdade. Então, naquela hora que eu tinha oportunidade de fazer algo que eu ia ganhar mais dinheiro, mas era debaixo da mentira, eu que estou com a minha mente cativa à palavra de Deus, cativa a Cristo, eu não vou por aquele caminho, eu vou ganhar o que me é devido com Deus. Diga amém e eu recebo. Agora, se eu não tenho a minha mente transformada, como que eu vou fazer isso? O que é a transformação da mente? Muito bem. A transformação da mente, antes eu preciso só observar aqui com você. Eu estou fundamentando a necessidade de você prestar muita atenção. Quando terminar aqui o culto, você pode assistir quantas vezes você quiser, inclusive. Eu vou pedir até que você compartilhe com seus amigos, porque eu creio que vai abençoar as pessoas a palavra de Deus. Olha só, abra sua Bíblia agora, em Mateus capítulo 6. Nós estamos fundamentando o que eu acabei de dizer, que é muito importante esse assunto, que se sua mente não for tratada, se a sua vontade não for de acordo com a palavra de Deus, alinhada com a Escritura, você está perdido, meu irmão. A iminência de destruição é forte. E aí o texto de Mateus capítulo 6, versículo 22. Você já encontrou? Diga amém. Mateus 6, versículo 22 diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Agora eu quero reler na tradução linguagem de hoje, que diz assim: os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o teu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Olha só, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficarão cheios de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível. Terrível significa incomparável, né? Terrível essa escuridão. O texto aqui, em outras palavras, diz: olha, os olhos são o meio pelo qual o seu corpo vai ser beneficiado ou afetado. Se os seus olhos forem maus, agora veja bem, entenda aí, olhos maus. Os olhos, vamos dizer assim, eles são a porta da alma, da mente, não é? Você pode assimilar 90% aí daquilo que entrou em você, aquilo que você vê. Pastor, e os outros 10%? Acontecimentos que você não viu, mas o efeito deles veio sobre você. Pode gerar também lembranças. Fui despedido, nunca mais falei com o patrão. Eu só recebi um papel, você não ouviu nada dele, mas gerou em você um efeito. Você foi caluniado, não ouviu nenhuma calúnia, só ouviu que alguém disse. Você não teve contato com os olhos, não foi nada diante de você, mas o efeito daquilo veio sobre você e aquilo gerou também algo na sua mente, na sua memória, na biblioteca das informações que está aí dentro de você. Mas, de acordo com o texto que nós lemos, os olhos
é a porta dessa alma. É através do que eu vejo é que eu vou receber luz ou trevas. Agora veja bem, como eu posso entender os olhos cheios de trevas? Quando a minha mente, as minhas lembranças, que geram como eu vou observar o meu tempo presente, determinam. Falando um pouco mais sobre isso, nossos pensamentos são verdadeiros geradores de toda a realidade que nós vivemos. Olha só, querido, os pensamentos que você tem agora sobre você, sobre o mundo, sobre o Brasil, sobre a igreja, sobre o seu pastor, sobre sua esposa, sobre tudo, a maior parte deles é influenciado pelo seu passado, pelas experiências que você teve desde o nascimento. Pastor, desde o nascimento? Desde o nascimento. E quando você vem para Cristo, você vem como, filho? Você vem quebrado, destruído. Só que a maior parte, ou grande parte, aí eu estou falando com a força do que eu tenho sentido para dizer, ainda está destruído, mesmo na igreja. Por quê? Porque o processo de transformação da mente só acontece com contato com Deus, com contato com o Senhor. Se o seu contato é de culto em culto, e agora nem isso você está podendo ter, de sair da sua casa e vir à igreja, meu irmão, você está perdido. Isso explica por que de tão grande mau testemunho. Irmãos, nós vivemos um tempo, eu já ouvi da boca de um comerciante, falava para mim, que dependendo da pessoa ele não vende, mas se for crente, ele já fica com o pé atrás. Por que será isso? Eu já ouvi lugares que não confia nenhum tipo de crédito a pessoas que são cristãs, evangélicos. Que vergonha, irmãos. E mais ainda, pastores. Que vergonha. Que vergonha. Agora, por que isso acontece? Muitos vêm para Cristo, mas não negam a si mesmos, não tomam a cruz, não sabem nem para onde é que vai. E a prática cristã é apenas mudar as vestimentas, a localização geográfica em determinados horários da semana, que é o culto. Mas a transformação que só vem por meio da experiência onde eu estou diante de Deus e Deus está diante de mim. Eu tenho contato com o Senhor. Isso se dá em primeiro lugar por meio da Escritura Sagrada, regado pelo Espírito Santo de Deus, onde o Espírito de Deus, munido com a palavra de Deus, vai lá no profundo da minha alma, dividindo juntas e medulas, conforme está escrito, tirando o que tem que ser tirado. Isso também não é algo feito de forma mística, mas é feito de forma palpável. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, ele vai dizer assim: aquele que mentia não minta mais, o que roubava não roube mais, antes reparta com os que têm necessidade. Ou seja, ele está dizendo assim: a vida em Cristo não é mais como antes, ela é conforme a Escritura. Então, meu irmão, a sua mente precisa ser impactada. E eu quero ler o texto clássico, que é Romanos 12. Por gentileza, abrem a sua Bíblia. Nós estamos já chegando ao fim, porém não agora. Eu quero aqui ler com você Romanos capítulo 12.
Portanto, rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12, verso 1, portanto, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Veja bem, transformarmos o mundo é através da transformação da nossa mente, nossos pensamentos. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa. Olha só, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, eu não tenho como provar a vontade de Deus se não for transformado. Não tem. Não há como. Pastor, mas eu não consigo ler a Bíblia. Meu irmão, você vai escolher. O que eu vou dizer agora é bem estarrecedor, mas é para abençoar você. Olha só. Os pensamentos são geradores, eles são gerados pelas nossas memórias, que estão no subconsciente. O subconsciente aí, no português bem claro, vamos dizer assim, né? É aquilo que você não lembra, mas está lá. Subconsciente. E é claro também as memórias que estão no seu consciente. Por que você não tem paciência com as pessoas? Aí tem uma história de maus tratos, aonde você reproduz o que fizeram com você. É o seu consciente. Irmãos, por que é que tem pessoas que você vai conversar? Eu creio que você já teve essa experiência com alguém. Você vai conversar com ela, ela está ainda há 10 anos atrás da vida dela. Como assim? Você pergunta para ela, qual é a sua maior dor hoje? O abandono. O abandono aconteceu há 20 anos. Há 10 anos. Qual é a sua maior luta hoje? Ah, eu tenho dificuldade de perdoar. Aí você vai lá, a pessoa é magoada com o pai, com a mãe. Quero lembrar que o perdão não está ligado às pessoas me pedirem perdão. O perdão é uma dádiva que eu libero, decidindo liberar, porque Deus decidiu me perdoar. Eu fui recebido merecendo a morte. Você vai perdoar, mesmo as pessoas que você está perdoando, elas mereciam a morte aos seus olhos. Mas você libera perdão sobre elas, porque na semelhança do que Cristo perdoou você, que merecia a morte, você agora é chamado a ser um discípulo, e sendo discípulo você libera perdão. Pastor, eu já fiz isso, não consegui. Então, meu irmão, se tranque dentro de um quarto com a palavra de Deus. Pega uma barraca de camping. Vá para o meio do mato, você, a Bíblia e algum alimento. E só saia de lá depois que você encontrar com o Senhor. Eu não estou forçando uma barra, não. Eu estou dizendo que Deus ensinou isso para nós por meio de Cristo Jesus. O que nós temos hoje, irmãos, é pessoas querendo a vida de Jesus, querendo as curas de Jesus, querendo os milagres de Jesus, e Deus tenha misericórdia de nos dê. Mas só que eu tenho que ter a vida de Jesus. Aí a pessoa ela foi para uma festa da família, foi lá, não está tendo isso agora, né? Apesar de ter uns clandestinos aí que estão fazendo isso, mas você encontra nessa possibilidade. Irmãos, é incrível como o ser humano dá um jeito para a vontade dele prevalecer. Mas em épocas passadas, você ia lá para aquela reunião de família e voltava aborrecido. Como que você, sendo crente, voltou aborrecido? Você já esqueceu de você? Ah, mas falaram de mim. Você nunca falava de ninguém. Meus irmãos, eu tenho para mim que uma terapia show de bola é quando nós formos atingidos pelo pecado dos outros, nós lembrarmos dos nossos.
Olha, meu irmão, eu não era fácil não, quando eu estava nas mãos do diabo. Eu dava muito trabalho para o meu pai, muito trabalho para minha mãe. Meu Deus, eu dava muito trabalho. Me recordo minha mãe lavando minha roupa. Eu saía de noite, voltava de madrugada, às vezes no outro dia. Aí ela disse: meu filho, você não fez nada de errado não, né? Não, mãe. Aí um dia minha mãe lavando a minha roupa, ela levantou a blusa, tinha a marca de um pé, irmãos. Pensa num pé grandão. Uma briga que eu tinha me envolvido. E a pessoa, né, deu de voadora nas minhas costas. E aí, pecado emburrece a gente. Nem para eu limpar. Mamãe viu. E ela mostrou assim para mim: que você não fez nada de errado, né? Levantou aquela... Aí eu vi, irmãos, aquele desenho, parecia coisa de filme. Mas era a realidade. Eu podia enganar meus pais, mas não enganava Deus. E até diante dos homens acaba descobrindo. Eu dei muito trabalho, meu irmão. Aí eu convertido, no meio das pessoas que ainda não se converteram, aí fica aborrecido, chateado, quer se desviar, quer largar a fé, não vou mais para a igreja. Meu irmão, preste atenção, você tem que ser transformado. E você só pode parar de buscar depois que você estiver convivendo com os pecadores, mas você continua abençoando a vida deles. Pastor, até minha sogra, até sua sogra. Porque a sua sogra, meu irmão, você pode até dizer que ela é diferente de todas as outras para o mal, mas ela não difere de você quando você andava em pecado. Você estava morto e Deus deu a você vida. Você não merecia não, meu filho. Aliás, você que é gente boa, pastor, não tive nada disso, graças a Deus, eu nasci num lar cristão. Meu irmão, a Bíblia diz que você nasceu em pecado. E a mesma condição de pecado que eu estava, você também. Você só não dava trabalho para sua mãe na hora de lavar a roupa. Mas você estava em pecado também, e Ele lhe deu vida. E aí, como que eu vou alcançar isso, essa condição? Somente por meio do contato com a Escritura Sagrada. Eu estou falando, não é da jornada bíblica, por exemplo, que a juventude está promovendo, na pessoa da liderança da juventude, está promovendo com um grupo. Talvez você olhou para aquela jornada e disse: ah, não vou participar não, isso é muito para mim. Meu irmão, é muito para você ser transformado. Mas acima dessa jornada bíblica que eu estou falando para você, você tem que ter o seu contato a sós. Você vai pegar a Bíblia e vai dizer: Deus, fala comigo, meu Pai. Senhor, eu quero entender a palavra. Você que diz: eu não entendo, por isso que eu não leio. Meu irmão, você vai buscar Deus dizendo isso. Eu não posso transformar você, só Deus pode transformar a sua vida. Agora, eu quero chamar a sua atenção aqui para algumas coisas. Você que está olhando agora, está desprezando o que eu estou falando, preste atenção. Você está sendo enganado por você mesmo. Você está querendo fugir pelas beiras. Fuja não. Olha só. São os pensamentos. Os pensamentos são fruto da mente. E como eu expliquei, é por isso que você encontra gente ainda aprisionada a um passado. Preste atenção, meu irmão, em nome de Jesus. Pessoas que vivem aprisionadas no passado estão desprezando o valor do tempo presente. Está ali a esposa do lado, e a pessoa, se tivesse uma TV que mostrasse o que ele está pensando no abandono, está pensando no abuso que sofreu, está pensando na dificuldade de relacionamento que tem da família, as dores que viveu. O filho chega e abraça, e ali é um corpo abraçando o filho, porque o coração está distante, está aprisionado no passado.
E as atitudes dessa pessoa estão comprometidas, estão mortas, porque a mente está no passado de morte. A vontade foi maculada e as emoções serão horríveis. Entenda, a mente gera o tipo de vontade que os homens vão ver. A mente, os pensamentos são gerados pelas memórias que estão no subconsciente ou no consciente. Toda informação, as informações são geradoras de pensamento. Esses pensamentos geram nossas emoções e na maioria das vezes determinam as minhas ações. E essas ações, se elas são infrutíferas, é porque a mente não foi afetada com a palavra. A vontade é uma vontade morta pelo pecado. E as emoções são emoções pecaminosas. Pecaminosas. As ações não têm resultado. Eu vou perguntar para você: você abraça seus filhos e eles continuam dizendo que você não os ama? Você está com as suas emoções mortas. Você que está fugindo pelas beiras, olhe, preste atenção, vem cá. Você tem abraçado sua esposa e ela percebe como se você estivesse distante. Ela reclama que não se sente amada. Suas emoções estão mortas. E estão mortas porque a sua memória está aprisionada num passado de dor. Só há um caminho para essa libertação: Cristo Jesus em você. Só há um caminho. Meu irmão, em nome de Jesus, pessoas que não têm resultado, dizem que amam, mas palavras vazias, porque é um corpo e palavras ao vento. A mente foi afetada com o pecado. Característica dessa pessoa: ela tem dificuldade de perdoar, tem um problema com as suas origens. Preste bem atenção. Quem são seus pais? Você, quando profere o nome do seu pai e sua mãe, você profere com alegria ou com tristeza? Você contaria em rede nacional o seu histórico de vida? Você poderia vir a público dizer meu pai, minha mãe, contar a respeito? Você falaria como da sua infância? Você não gosta de falar do seu passado. As pessoas que têm um passado de dor e ainda estão aprisionadas não gostam de falar do passado. Falam para um número pequeno de pessoas, e quando falam sempre num passado ainda não resolvido. Por quê? Porque a dor do passado está bem presente. Pessoas que não perdoam trazem as experiências de 10 anos atrás para o tempo presente. Por isso que as ações são mortas. Meus irmãos, você não tem ideia dessa madrugada, eu preocupado. Mas eu fico tranquilo, porque eu sei que o Espírito de Deus está no controle aqui. Mas eu de madrugada estava preocupado. Se você olhar meu caderno aqui, você vai ver eu fazendo mapa mental. O que é um mapa mental, né? Você põe uma palavra aqui, põe uma seta acolá, aí para você se situar, porque pense num assunto complexo. Eu digo aqui, Deus quer mudar a sua mente, e eu estou explicando como. Não tem como dizer assim, eu não entendi. Eu creio que Deus, acima de tudo, está aí com você, trazendo ao seu coração, e naquilo que eu estou falando, Ele está mexendo aí com você em áreas específicas. Você já se perguntou por que é que você não tem resultado no trabalho?
Meus irmãos, pessoas que estão aprisionadas na alma ainda, são pessoas desagradáveis. Desculpe eu usar esse termo, mas eu estou falando no nível de negócio agora, presta atenção. Você no seu trabalho, as pessoas sentem falta de você. As pessoas gostam de você, gostam de estar perto, gostam de ouvir você. Elas riem quando você está rindo. Elas se alegram quando você está feliz. Você já parou para perguntar por que é que quando você chega as pessoas param de falar? Por que é que as pessoas não sorriem para você? E nessa hora, meus irmãos, a pessoa tende a colocar a culpa nos outros. Mas eles ainda não se converteram. Mas eles ainda não conhecem a Cristo, é por isso que eles são assim. Meu irmão, Jesus estava ali e a multidão queria estar com ele. Tinha quem queria matá-lo, era uma minoria, mas muitas vezes não contava nos dedos de uma mão. Era um fariseu, eram alguns fariseus, mas a multidão era a maioria. Meus irmãos, nós precisamos alcançar um formato tal de que quando terminarmos um diálogo com alguém, a pessoa não quer terminar o diálogo. Por quê? Ela não sabe dizer. Mas ela gostou muito de ouvir você. Dá até rima. Quando alguém te pergunta alguma coisa da Bíblia, a pessoa faz de um jeito que você pare logo de falar. Ou ela fica atenta ouvindo. Eu me lembro de uma experiência que eu tive de um homem que ele não gostava de crentes. Era esposo de uma irmã lá de uma congregação que eu dirigia lá no Acre. E ele não gostava de crente algum. Ele repudiava a igreja, deixava ela ir no culto. Deixava ir no culto. E aí eu tive a oportunidade de conhecê-lo. E ele comentou com a esposa dele, disse: olha, eu não gosto de crente não, mas aquele irmãozinho, eu gostei de falar com ele. Eu não sei porquê, mas eu gostei. E eu, irmãos, orando para que Deus tocasse o coração dele, né? Ele veio a se converter, veio a vir para o culto. Mas começou ele gostando de ouvir a palavra de Deus. Eu não estou trazendo a glória para mim, não. Era a presença de Deus na minha vida que gerava isso. E a conversão dele foi algo extraordinário. Algo extraordinário. Mas começou com contato com o crente. Nossa vida precisa ser agradável. Quando nós falamos de Cristo, Cristo precisa perfumar o lugar. Eu quero convidar você hoje à noite a ficar firme nessa caminhada. Porque nós vamos continuar esse assunto hoje à noite. Eu quero declarar sobre a sua vida: você terá os melhores resultados da sua vida. Os melhores resultados no relacionamento familiar. Os melhores resultados nos negócios. Se você está desempregado, você não está desempregado, você está esperando uma nova colocação de trabalho. E quando você estiver nessa colocação nova de trabalho, você vai alcançar os seus alvos lá. Quero declarar sobre a sua vida: Cristo vai entrar aí e vai mudar o seu coração. Você vai liberar perdão sobre as pessoas. Você vai ser curado, você vai ser tirado do passado que você está aprisionado ainda. E você vai ser posto no tempo presente. Você vai abraçar os seus filhos e eles vão sentir amor em você. Você vai abraçar a sua esposa e você vai sentir, ela vai sentir que é amada por você. Você vai abraçar o seu marido, você, esposa, você vai abraçar o seu marido e ele vai se sentir amado por você. Você terá excelente resultado, porque você foi gerado de novo em Cristo Jesus. O Senhor Deus deseja transformar a sua mente.
Então, você tendo a sua mente transformada, você terá a vontade alinhada com a vontade de Deus. E o resultado serão emoções, que a Bíblia chama de fruto do Espírito. Atitudes emocionais, no bom sentido dessa palavra. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio. As pessoas vão chegar para tentar você a fazer algo errado, e na hora você vai ser tomado pela presença de Deus, vai dar um sorriso e vai dizer: eu não preciso disso. Eu tenho uma comida melhor. Eu estou assentado à mesa do Pai. E você ainda vai pregar o Evangelho para a pessoa com um coração leve, como eu estou leve aqui sentindo. Meu irmão, e eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos aí. E eu quero trazer você para o tempo presente. Você precisa liberar perdão sobre seus pais? Olha só. Por que é que a Bíblia diz assim? Olhe para mim aqui antes. Por que é que a Bíblia diz assim? Honra teu pai e tua mãe para que vivas longos dias sobre a face da terra. E os que não fizerem isso serão feridos de morte. Ferido de morte. Por que é? Pessoas que têm mágoa dos pais terminam por ter vergonha, desprezo, algum tipo de sentimento ruim para com os pais. Talvez você não está perto deles, mas se diante da foto deles agora você estivesse, você não teria sentimento algum. Você está com o coração ferido, meu irmão. E as pessoas feridas, principalmente com pai e mãe, são pessoas que não se reconciliaram com seu passado. E reconciliar, que eu estou dizendo aí, é resolvido o passado. Então, o seu futuro e o seu presente e seu futuro estão comprometidos e serão conforme o que você mesmo está buscando. Você não tem alegria nos seus pais, não poderá viver alegria no Pai Celeste. Não poderá viver alegria no tempo presente e no futuro. Pessoas sem futuro não têm expectativa de futuro. Faça as pazes com seus pais. Talvez eles não entenderiam se você fosse falar com ele, mas em primeiro lugar, faça no seu coração. Libere perdão sobre eles. E eu garanto a você, pela Escritura Sagrada, que você terá um presente, um tempo presente excelente e um futuro próspero. Só pode ter futuro quem resolveu o passado. Feche os teus olhos agora. Em nome de Jesus. Senhor Deus, eu te peço agora por esta pessoa que está vivendo no passado, sua mente está aprisionada nas dores do passado. Eu te peço agora o teu Espírito Santo agindo agora, trazendo à memória as dores e trazendo a libertação que ela precisa, em nome de Jesus. Seja o poder do Espírito agora sobre a tua vida. E agora abra a sua boca e comece a liberar perdão. Comece a declarar: eu libero perdão sobre o meu pai, sobre a minha mãe. Talvez você precise perdoar a esposa que te deixou. Você precisa perdoar a pessoa que gerou todo um ambiente de destruição. Perdoe as pessoas que contribuíram para a sua derrota, para algum momento de destruição que você viveu. Libere perdão agora. Declare perdoado essa pessoa. Em nome de Jesus. Se você não consegue fazer essa oração, repita comigo.
Senhor Jesus, diante de Ti, Deus, eu libero perdão agora sobre o meu pai, sobre a minha mãe, por toda atitude que gerou dor na minha vida. Eu libero perdão por todo abandono, por toda rejeição. Eu libero perdão agora. Eu declaro meu pai, a minha mãe perdoados. Eu libero perdão sobre os meus irmãos. Eu libero perdão sobre a vida daquela pessoa que me feriu. Eu libero perdão sobre a vida daquele que me enganou, que mentiu, que me defamou. Eu libero perdão agora. Eu libero perdão sobre a pessoa que contribuiu para a minha ruína, por meio da mentira, do roubo, por meio da atitude enganosa. Eu libero perdão. Toda experiência de dor, eu deixo agora no passado. Em nome de Jesus, todas as pessoas que me feriram, eu libero perdão agora. Levante as tuas mãos. Em nome de Jesus. Seja agora essas mãos livres agora. Seja livre agora essa pessoa. Seja livre de todas as amarras, toda opressão, toda cadeia maligna. Não tem autoridade para permanecer. Bata em retirada agora toda opressão na mente e no coração. Eu declaro agora o Espírito de Deus sobre a tua vida. Seja o Espírito do Senhor agora sarando a tua alma, sarando o teu coração, o impacto da presença de Deus agora sobre a tua vida. Você será gestor de novas experiências, gerador de novo tempo. O Espírito de Deus trará um novo tempo sobre a tua vida. Seja agora um novo tempo escrito, uma nova história escrita. Você será munido de tudo que precisa para uma caminhada de paz e cheia de vida. Seja agora novo tempo agora em todas as áreas. Em todas as áreas, financeira, emocional, sentimental, material, todas as áreas. E a partir de hoje a tua mente comece a ser transformada. O teu coração seja conectado com o Senhor e a sua palavra. Seja um mover do Espírito agora sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Comece a agradecer a Deus agora pelo que Ele vai fazer. Em nome de Jesus, você que tinha travas na sua vida, agora não tem mais. Comece a declarar agora o novo tempo que você vai viver. Você vai ler a palavra, você vai orar, você vai buscar a Deus. Você vai fazer tudo que você não conseguia fazer em Deus. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por todo esse novo tempo, por toda essa experiência, por tudo que o Senhor vai realizar por meio da tua igreja. E eu te peço, Senhor, realiza esta obra e gera, Senhor, em nós o teu tempo, a tua obra, a tua vontade, a tua palavra em nós ecoe nesse tempo sobre a vida das pessoas. Em nome de Jesus. Amém.